Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Como vocês sabem, esse aqui é um videocast, um podcast que traz muita inovação para nós dos 50 mais. Isso mesmo, pessoas inspiradoras que não desistem e sempre querem transformar cada dia melhor para as pessoas que convivem com você e com a gente nessa trajetória 50 mais. Agora, hoje nós vamos receber um cara que, além de ser um atleta, ele também é um empreendedor e está conseguindo não só misturar, né, num balaio só, suas histórias profissionais, suas histórias esportivas, em projetos que agregam muito, não só para nós 50 mais, como também para os jovens. Com vocês, Ricardo Helmlinger. Helmlinger. Eu fiquei 8 horas para falar Helmlinger, por isso que eu pedi para ele falar agora. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata. É um prazer incrível. Você que tem uma história, apesar dos seus 52 anos, ser um jovem ainda no mundo de prata, mas que tem muita bagagem, muita história para contar para a gente. Assim, espero contribuir aí com vocês. Claro que vai. Me fala uma coisa. Você hoje, você foi um atleta profissional de futebol, né? Você jogou até. Quase, né? Bati na trave ali. Parei nos juniores. Não, poxa, mas os juniores trabalha mais do que o profissional. Ainda a gente joga por amor e não por dinheiro ali, né? Por amor. Pega muito ônibus, né? Porra. E me fala uma coisa, para a gente chegar onde eu quero, que eu quero falar no final sobre constelação, né, sistêmica, eu quero primeiro que você me conte um pouquinho da sua trajetória profissional e o que te levou a trabalhar com sentimentos e emoções com a constelação. Foi uma jornada realmente, né? Eu sou engenheiro eletrônico por formação. Depois acabei, naquela época a gente começa alguns cursos e não sabe nem porquê, né? Então fui aprender engenharia, bioengenharia e mexi com a parte neural, aprendi toda essa parte neurológica por gosto, por prazer e não por motivo algum. Acabei indo trabalhar com telecomunicações por 10 anos, com a Motorola, com a Nokia. Quando a gente fala Na parte de Nokia, a gente engenharia? revela a idade, né? Não. É da época das cavernas, não? Na época que o smart era quem usava o telefone e não o telefone, né? O telefone era um tijolo, né? Para colocar, pra apoiar a mesa. E a Então, bateria acabava em 5 minutos. exata, e era pesada ainda por cima. Então, trabalhei nesses 10 anos com telecom. Depois fui trabalhar ainda na área de tecnologia. Fiquei por lá 30 anos nesse segmento. E aí, aquelas coisas que a vida, a gente sabe que vai acontecer, mas ela não avisa, né? Então, eu acabei comprando uma fábrica durante a pandemia. Com um mês de Fábrica do lockdown, quê? eu comprei uma fábrica de montagem de placas eletrônicas em Campinas. Para celular. Para tudo menos celular e notebook, porque de verdade é uma escala muito grande de tiragem. As minhas máquinas até poderiam produzir, mas enquanto os caras produziriam 1.000 por dia, eu produziria 10, porque as minhas máquinas eram muito menos rápidas. Então a gente produzia muito equipamento médico, novamente saúde, toda essa parte odontológico. E durante esse processo da pandemia, nós crescemos muito a fábrica. É recente, né? Então, Foi agora, em 2020. Né? Estamos falando de O 5 anos lockdown atrás. foi. Eu sei o lockdown porque foi o aniversário da minha filha, né? Foi dia 20 de março. 20 de março, isso mesmo. E eu comprei a fábrica no dia 16 de abril, há uns 2 dias da feriado da Páscoa. Todo mundo estava com aviso prévio e nós compramos a fábrica e avisamos todo mundo que ninguém ia ser mandado embora. Então foi uma alegria muito grande. E trabalhei lá por um ano, até que a vida, como eu falei, né, apresenta aqueles desvios. Então, meu pai faleceu, vítima aí das bagunças de vacinas e coisas do tipo. E em seguida eu tive um dissabor com a sociedade que eu tinha nessa fábrica e resolvi vender toda essa participação. Meu pai foi meu sócio na parte de eletrônica por 20 anos. Então, para mim já não tinha mais sentido trabalhar com tecnologia. Sem ele. Quando eu olhava para a mesa do lado e não tinha mais ninguém ali. Então a morte do meu pai foi um divisor de águas muito forte na minha vida. E eu falo que nessa época meu pai faleceu e eu meio que morri na esfera dele para renascer na esfera da minha mãe.
E a minha mãe bacana. sempre muito espiritualizada, sempre nessa área de desenvolvimento humano, professora, buscando sempre esse lado mais humano e menos técnico, né? E eu acabei renascendo um pouco na esfera da minha mãe e comecei a estudar esse lado humano. Na fábrica a gente acaba tendo que conhecer muito disso para lidar com as pessoas. E graças a Deus eu tinha essa coisa meio que dentro de casa natural. A única coisa que eu fiz foi procurar as teorias disso tudo para poder fazer de forma adequada, né? Fazer de forma Isso decente. foi em que ano? Isso foi em 2020. Eu já vinha fazendo todo esse lado de constelações há 6 anos antes. Então, como é que surgiu esse negócio da constelação e como esse projeto Moa? É o que a gente fala, né? A gente só se mexe na dor, né? Nunca é na parte boa. Sempre no conforto você não se mexe. Então, eu tive algumas dificuldades aí na minha vida pessoal e procurei alternativas, coisas que me trouxessem, além de um autoconhecimento, buscasse também um bem-estar, me trouxesse um centramento nos momentos muito difíceis da minha vida. E eu comecei então a encontrar isso nas constelações. Tive as minhas brigas espirituais, briguei com as religiões, hoje não mais, né, porque a gente acaba se revoltando um pouco com as situações todas que vão acontecendo. E na constelação eu encontrei um caminho que era tão espiritualizado quanto, porém, sem o dogma da religião. Era uma coisa mais suave, mais leve, que mexia com a intuição, que mexia com uma série de coisas com que eu ali precisava retomar na minha vida. E comecei a participar, apenas como participante. Até que com todas essas situações que eu comentei, de vida, né, eu resolvi então abraçar esse caminho. Num primeiro momento, como alguém que queria simplesmente trabalhar numa parte de consultoria e ajudar empresas e pessoas a fazerem isso. Só que durante um bate-papo num bar, a culpa sempre é do bar, né? O bar, na verdade, foi a salvação, né? A gente estava eu e um amigo no bar, um amigo com problemas de ordens generalizadas, né? Parte profissional, pessoal, casamento, uma série de coisas. E a gente começou a bater um papo. E eu ali meio que fiz uma constelação entre garrafas de saleiros e ketchup no bar. A gente movimentou ali um campo de constelação inadequado, mas bastante ilustrativo. Pela experiência que você tinha tido, você nunca tinha feito. Nunca tinha feito. E quando eu mostrei tudo isso para ele ali, né, quais eram os movimentos e as coisas, ele falou, cara, você já pensou em fazer isso para valer? Porque você me deu uma paz agora e me deu uma luz tão grande. Eu falei, eu estou pensando. Ele falou, então faça. E aí que nasceu o amor. Aí a gente começou a pensar em algo diferente. Como que eu poderia ajudar pessoas e também terapeutas que não têm a minha bagagem empreendedorismo, vamos dizer assim, e que eu podia ajudar. Então a gente criou a Moa, né, para transformar vidas e negócios. Então eu atuo com as pessoas e também atuo com os próprios terapeutas, com os profissionais, os especialistas. Você se considera um coach sistêmico hoje? Eu sou um coach sistêmico, eu sou um mentor sistêmico. Coach é uma palavra que eu não curto muito, para ser bem sincero. Eu prefiro usar como mentor sistêmico. E a minha intenção é essa, é fazer um trabalho muito mais de orientação e de mentoria do que propriamente de qualquer tendência de psicologia ou de terapia, tratamento. Eu falo, pessoal, não é uma terapia o que eu estou te propondo. Eu estou te propondo um processo que tem começo, meio e fim pré-definidos. O que as pessoas buscam quando vão? Por exemplo, eu fui lá, Sim, né, gentilmente, e saí surpreso que acabei sendo constelado, que eu não imaginava. Foi uma experiência única, louco de tudo, louco no bom sentido. E, como eu te falei na época, eu era muito resistente, sim, né, ser desconfiado, e acabou o que aconteceu, sem eu esperar. Fui lá pensando que era uma coisa e acabou sendo, eu fiquei surpreso. E é difícil dar um conselho para ir. Mas se você tem dúvida, procure, vá com gente séria. Como eu fui dele, pelo menos eu achei que
estava entendendo tudo, Sim. e ficou muito legal. Você me deu um depoimento que foi muito bacana, né? O fato de você ter até uma certa resistência com relação a esse tipo de processo terapêutico, digamos assim, e você realmente viveu ali Não, é impressionante, é momentos, você impressionante. realmente Eu só entrou no agradeço processo. até a oportunidade. E recentemente eu tive com uma pessoa que foi lá assistir. E ele Eu não tinha olhou. nem para assistir, né? Você Foi para tinha ido só na comemorar. festa, na inauguração. E essa pessoa foi lá para assistir junto com a namorada. E ele falou para mim, ele falou, cara, eu tinha uma ideia completamente diferente. Eu achava isso um monte de besteira. Você mudou a minha forma de ver isso. E ele, por acaso, é um cara da área de cinema, de documentários, e ele estava fazendo, por acaso, um documentário sobre curas que são diferentes, curas da alma. E ele Porque já existe muita resistência, né? existe muito ceticismo, né? E as pessoas não acreditarem, acharem que tudo que Eu sai mesmo. do racional é difícil de você conseguir compreender. E lá a gente Da onde vem tá tanta fora, né? informação assim? Legal, gente. Se alguém quiser um pouco mais de informação, como é que faz para... Ah, pode entrar em contato comigo nas redes sociais. Eu não sei se vai aparecer a rede Pode social, mas aparecer. é @rica, R-I-K-A, Helmlinger. O Helmlinger é mais difícil, é com H-E-L-M-L-I-N-G-E-R. Sopinha de letras. Ou Não. então, @moa.global, É mais que fácil, é né? mais fácil. Né? E a gente está hoje na Vila Madalena, ainda por um prazo, aí, pelo menos pelos próximos 2, 3 meses. Depois a gente vai mudar para uma casa própria no Morumbi. Para a gente encerrar esse tema da MOA, a MOA ou MOA? A MOA. Boa, isso. Como é que você integra hoje tecnologia, conhecimento dentro dos projetos que vocês estão executando lá dentro? Eu não consegui Porque tem, né, largar. espiritualidade, tem IA, tem... Sim, eu não consegui largar a tecnologia, né? Ela não me deixou. Nessa onda toda apareceu a inteligência artificial. E a inteligência artificial eu julgo ser uma ferramenta que vem para ajudar na saúde mental. Há quem demonize o processo da inteligência artificial, cria-se muito sensacionalismo, mas a verdade é que ela é uma ferramenta de produtividade. E assim sendo, Mas acho que ela é muito falta tira. de conhecimento de todos nós, Tudo né? que é o novo gera medo, né? Isso nas terapeutas a gente fala, na terapia a gente vê muito isso. Tudo que é novo gera medo, gera resistência. E nesse caso está gerando muito sensacionalismo também, né? Da manchete, da clique, então vamos botar um monte de sensacionalismo. Porque não é fácil, né? Não, As pessoas entenderem, porque e a até, espiritualidade não é... e até o jeito errado de se usar a tecnologia. Né? Então, pessoas estão usando isso como uma muleta para certas coisas e não é o caminho. Né? O caminho é você usar isso de forma que isso se transforme numa forma de você diminuir a tua carga de trabalho, pegar o trabalho repetitivo e colocar isso dentro de uma inteligência artificial. Você ganha produtividade e ganha paz, porque você acaba produzindo Isso melhor é em um tema menos que vocês tempo. tratam a fundo dentro do Sim, MOA? e a gente ensina, inclusive, corporações a trabalhar dessa forma, utilizando a IA como uma ferramenta de saúde mental. Hoje, Que com bacana. todo esse lado da saúde mental entrando nos riscos psicossociais das empresas, se torna... Existem várias formas de você tratar esse risco psicossocial. E eu entendo que a IA é mais uma ferramenta que vem para ajudar todo esse processo. Então, a gente tem mentorias de IA que ajudam as pessoas a usar a IA a favor e não serem reféns dela. A gente tem uma área de tecnologia que ajuda a implementar soluções de IA na sua vida para que a sua vida se torne menos desgastante. E isso é paralelo à constelação? Isso é paralelo. Então, como a gente fala, né, transformando vidas em negócios. Então, transformar negócios é usar o que tem de melhor para também trazer qualidade de vida e bons resultados. Eu falo que não existem uma saúde mental, uma vida tranquila se você não estiver fazendo bons negócios. E não existe bons negócios se você não estiver com a cabeça em paz. Então, é uma dualidade que tem que andar junto. São duas situações que tem que andar junto. Qual o perfil da pessoa que te procura?
Em que estágio que ela está, qual momento de vida, É interessante qual momento emocional. É interessante porque a gente tem duas portas de entrada, né? A gente tem a porta de entrada da pessoa que nos procura por negócios e acaba descobrindo que a gente pode trazer uma solução para problemas pessoais, problemas até existenciais, muitas vezes, que as pessoas têm. Não é muito incomum encontrar pessoas extremamente bem-sucedidas com um vazio interno muito grande. Normal. Na nossa geração a gente vê bastante isso. E, ao contrário, tem gente que nos procura pelo lado da saúde, de já ter identificado que precisa mudar alguma coisa na vida, porque do jeito que está, com esse vazio não vai dar certo, e descobre que a gente pode, de repente, trazer uma solução para o lado profissional dela, ou até mesmo uma virada de chave, dela falar, putz... Está tudo ligado ao emocional. Tudo ligado a propósito, ao emocional, a gente buscar lá dentro o que é que traz essa felicidade agora para essa pessoa. Como eu virei a chave da engenharia para o desenvolvimento humano, muitas pessoas às vezes podem estar vivendo algo do tipo, cara, isso não me faz mais feliz. Como que eu vou procurar outro caminho? Onde eu acho? É verdade. O que eu posso fazer a mais? A gente não consegue. Eu falo que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender aquele talento escondido nosso, porque é tão natural nosso, que a gente nem vê que a gente é bom naquilo. E as pessoas de fora veem. Né? Às vezes, é que você fala, as pessoas veem, mas você não consegue dar o primeiro passo para aquilo, né? Também você fala, puxa, me falta desprendimento, aquele medo do desconhecido, né? Ou não acreditar, né? Porque aí é o seu lado crítico, né? Dizendo, putz, você não é tão bom assim. E aí você mesmo se sabota. Se poda, né? Me fala uma coisa, mudando agora. Você falou que foi um esportista e hoje você está no mundo do esporte de novo, de maneira diferente, que é a construção junto com o grupo alemão, né? Se não me engano. Eu estou voltando para o mundo do esporte aí, graças a Deus, que é uma coisa que é uma paixão, né? Dá para contar fazer um spoilerzinho? Dá para contar. Nós estamos trazendo um clube. Quando você fala nós, nós temos um grupo de pessoas, né, que estão trabalhando nesse projeto. Eu sou um dos sócios e a gente está trazendo um clube europeu para o Brasil para estabelecer um projeto que envolve tanto o social quanto o profissional do esporte. Então nós vamos, num primeiro momento, são 3 pilares, né? O primeiro é a educação da criança. Então vamos pegar crianças menos favorecidas, que têm o esporte como a forma de ascensão social que ela está enxergando, mas nós vamos dar base, vamos ajudar essa criança a se formar, porque o futebol, ele é um amor, mas ao mesmo tempo ele é meio ingrato, ele é duro. Então uma contusão precoce pode tirar todo o seu sonho. E aí você se torna uma pessoa amarga ou... e sozinha, você vê, não estuda. E sem a possibilidade de seguir outra carreira. E a gente não quer isso, então a gente quer formar. Nós estamos trazendo um conceito que, na verdade, é muito comum, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que é do aluno estudar, do atleta estudante, né? Então, em momento nenhum se abandona a escola para se tornar um atleta, ou não se faz uma escola porcaria só para constar, para você se tornar um atleta. Nos Estados Unidos, você tem alguns esportes, como, por exemplo, o futebol americano. Se você não tiver na faculdade, você não joga profissionalmente. O basquete encontrou caminhos de sair direto do high school para o profissional, mas o futebol americano não. E na Europa existem convênios que você tem os próprios clubes com escolas que ela pesca os jogadores. E a ideia então é vocês virem para cá com esse grupo de um clube, só para ver se eu entendi. Vem um clube, mas tem que ter então uma estrutura física. Nós vamos montar uma estrutura física. Não é simplesmente montar uma escolinha, não. Não, nós vamos ter uma estrutura física, estamos fazendo parceria com colégios de bom renome aqui em São Paulo. Só em São Paulo ou Brasil? Por enquanto a gente está colocando aqui em São Paulo, mas a intenção é estender esse processo para outros lugares, para outras cidades e, consequentemente, outras escolas. Que bacana. E aí essa escolinha dentro dessa escola, e tem também os campos que são independentes da escola, onde a gente vai construir, temos um instituto envolvido, e esse instituto, então, vai receber crianças para um centro de treinamento. Vamos ter camps aí, vão ter, tipo, aqueles momentos que as crianças vão e passam lá 4, 5 dias conosco,
para a gente poder também observar quem tem potencial, quem não tem. Então, envolve tanto o social, que é você dar uma atividade para todas as crianças, com ou não, com ou sem talento, digamos assim, que porque querem jogar, porque gostam, porque é o esporte, ali, né? É saúde mental, é saúde física, mas também peneirar essa garotada que pode estar ali realizando o sonho. Eu fui um que tive o sonho de ser jogador de futebol, então esse sonho é um sonho recorrente de muitos garotos de eventualmente ascender para uma carreira no esporte, seja no futebol, mas se a gente identificar um garoto bom, por exemplo, que pode levar jeito para o basquete ou para o vôlei, a gente vai encaminhar. Como um todo, né? Exatamente, é o social e é o esporte. Espero que dê certo o mais rápido possível, que você seja muito feliz. Depois eu quero conhecer o projeto. Será muito bem-vindo e convidado. Ricardo, chegamos ao fim. Queria que você desse uma mensagem aqui para os nossos homens e mulheres de prata. O que eu posso dizer é que nós que chegamos na idade de prata, né? Isso, linda. É uma idade linda e eu usualmente faço essa analogia, né? Nós estamos vivendo a nossa nova adolescência, a velhecência. Vivemos dilemas parecidos de quando a gente tinha 18 anos, muitas vezes buscando novos caminhos, novos horizontes, novos relacionamentos. E o fato é, a vida está só começando de novo, só que agora com uma bagagem muito maior. Então, aproveite, não entenda que só porque a gente está na idade de prata, que você agora precisa estar retraído ou experimentando menos ou arriscando menos. Acho que é essa a mensagem. Obrigado. Vai com tudo, não se economize. Não se economize, boa coisa. Bom, gente, chegamos ao fim. Ricardo, uma lembrança da nossa querida Água Prata para você, as águas tônicas e Clube Soda. Muito obrigado. Que você deguste bastante com sua família, com seus amigos. Obrigado. Tá. E você não se esqueça, nós estamos no Sicredi. Se você precisa de uma gestão financeira, um apoio geral de como trabalhar com o seu dinheiro, conte com o Sicredi. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e várias lojas que podem te atender. Confie. Forte abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor. Se inscreva no canal, compartilhe e coloque o sininho. Bye, bye.